Vou ficar dando spoiler aqui. No negócio do Júnior Urso, gente, é uma dúvida. Eu queria até ouvir a opinião de vocês, porque eu fiquei muito curioso. Aliás, tem muita gente que me sacaneou uma época, porque essa nova geração ela é assim, né? Ela é engraçada, né? Ela usa expressões e faz aquilo virar um meme, né? E hoje eu mostrei para os caras, viu? Quando vocês me sacaneiam, que eu falo que pode acontecer e pode não acontecer, porque a gente tem um pouquinho de estrada, cara. Tem um pouquinho de tempo de vida. A gente já viu muita coisa no futebol. Eu já vi jogador ser retirado da concentração de um time para ir para outro. Na mão grande. Vamos ali tomar um café? Vamos. O cara vai para a concentração do outro time para assinar o contrato. Então, enquanto não assinar, aprendam isso. Enquanto não botar o jamegão, não tirou a foto, não apresentou oficialmente, não é jogador do time, cara. Não é. E o Júnior Urso foi isso. Agora, eu quero perguntar a vocês, por experiência de vocês, pelo que vocês entendem de futebol, pelo que vocês já viram no futebol. O que pode acontecer de segunda para terça para um jogador não acertar aquilo que já estava praticamente tudo certo? O que virou praticamente certo e virou incerto? Qual é a opinião de vocês a respeito disso? O que pode ter acontecido? Porque essa é uma dúvida. Porque a empresária do jogador, a Stephanie Figuer, que é neta do Juan Figuer, é filha do Marcelo Figuer, que é o filho do Juan, ela é empresária do Júnior Urso. E ela hoje me ligou para dar notícia. A gente deu a notícia nas redes sociais do canal. E ela simplesmente disse, não, os investidores resolveram não aceitar a proposta, não quiseram aquilo que a gente estava propondo e o negócio melou. Eu falei assim, pô, que negócio estranho, cara. O cara se movimenta, vem para tudo quanto é lugar, sai de lá, faz stories e, pô, aquela expectativa enorme, aquele negócio para chegar aqui, os caras não aceitarem a proposta, pô, já não tinha um pré-acordo? Essa história está mal contada. Então eu queria entender o que aconteceu, porque eu levanto as seguintes hipóteses. Chegou aqui, está tudo certo. Aí está sendo especulado no Santos, hein? Ah, tudo bem, mas vamos lá. Primeira hipótese, a empresária pediu comissão. Não estava acertado. Segunda hipótese, eu quero levantar aqui para vocês, vamos fazer que nem vestibular. Opção A, a empresária pediu comissão e o Vasco não aceitou. Segundo, o jogador não gostou da estrutura do CT. O cara estava saindo de Orlando, estava saindo dos Estados Unidos, pô, veio para cá, viu o CT lá cheio de obra, cheio de buraco, aquela coisa toda, porra, não vou. Terceiro, o cara pediu aumento de salário. Falou, não, eu quero aumentar. Estou ouvindo aí que o Pedro Raul vai pedir, vai ganhar 500 conto, eu quero ganhar a mesma coisa que ele. Quarta opção, exame médico. É uma opção, não é? O cara pode ter sido vetado no exame médico. Eu não vejo nenhum desses quatro, além desses 4 pontos. Agora, tem um detalhe. O clube falaria. Que foi, exame médico, o clube falaria. Não sei. Para não queimar o jogador, é isso? Não sei. Eu não sei se tem alguma implicação até jurídica nisso. Porque, bem ou mal, você está queimando o jogador. E eu não estou dizendo que foi isso. Eu estou na dúvida como todo mundo. É um processo natural. O jogador está com uma lesão, o jogador tem isso, e a gente resolveu... Mas, olha, vê a lei, que eu acho que isso não pode ser feito. Porque mas eu acho normalmente que é feito, né, Flávio? Assim, processo no futuro. Não sei, cara, se é. Não sei se é. Flávio, para mim é uma quinta opção. Qual? Para mim não é nenhuma dessas 4. Ele recebeu uma outra proposta lá, de um outro clube. Não é. Não Santos, será eu acho isso. Sabe o que ele. Pode ser? Não. Sabe o que eu acho? A proposta não é só dinheiro. A proposta não é só dinheiro. A comissão do empresário é melhor também, viu, Marcelo? Bota aí junto. Não, mas a comissão do empresário hoje é legal. A comissão do empresário hoje, o clube tem que pagar. Eu sei. Faz parte, claro. Faz parte. Agora, o que eu acho é o seguinte: o Vasco é um time em reconstrução. O Vasco não vai brigar por título brasileiro esse ano. O cara, de repente, tem uma proposta de um outro clube e fala, ó, para eu ficar no Vasco, eu quero uma compensação. Eu tenho a proposta de um clube mais estruturado. Mas, Marcelo, ele está negociando com o Vasco aí, cara, tem quase um mês, cara. Exato. Não sei, tem muito tempo, Marcelo. Eu acho que, cara, eu de fora... Seria Flávio muito mau caratismo, né? Ó, o Flávio tá mais por dentro disso aí, cara. Te acompanha lá, depois ele vai falar lá mais sobre isso no canal dele, mas eu acho que pesou muito aí a parte da comissão, cara. Eu acho da comissão dos empresários. Olha, eu vou dizer porque o Santos, rapidinho, Flávio, o Santos, aonde ele está sendo indicado também para ir,
cara, não tá com essa grana essa toda, bola não, cara. toda, não. Não Agora, tá com tem essa uma bola toda, coisa não. que eu não sei se vocês concordam, que eu acho que mata 3 desses 5 pontos. Se o Vasco anunciar amanhã o Pedro Raul, que é um jogador mais novo, mais valorizado, foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Vasco está comprando o jogador por 2 milhões de dólares, não está vindo de graça, tá? Me parece que morrem aí não dar aumento, não aceitar pagar comissão e até eu acho que qualquer outra situação de grana eu acho que morre. Porque se você diz que está pagando aquilo que está pagando ao Pedro Raul, você não aceitar dar grana ao Júnior Urso, parece não ser um maior problema. Não sei se para vocês vai parecer isso também, porque se você tem dinheiro para pagar para um jogador mais novo e mais valorizado, alguma coisa aconteceu com o Júnior Urso nesse meio tempo aí. Mas o Júnior Urso vem jogador do Vasco? Ele está livre. Ele saiu do Orlando City. Ele está livre. Mas 32 para 25 é uma diferença. São ele tem 34. Então, ele está para 34. O Pedro Raul pode ser revendido. Fácil. Sim. O Vasco ganha dinheiro. Não, eu estou dizendo, Antônio, porque se o Vasco faz e paga o dinheiro que vai pagar pelo Pedro Raul, para mim morre o fato do jogador ter pedido um aumento. Talvez o Vasco não seja o dinheiro, né? Segundo, comissão, que eu também acho que isso já tem acordo antes. A empresária não seria tão filha da mãe chegar no dia e dizer, olha, eu quero ganhar mais a minha comissão. Não acredito nisso. Sinceramente, a mulher não vai se prestar esse serviço, sair de São Paulo, vir aqui para pedir mais comissão. Eu acho que tem 2 situações. Eu estou com o Marcelo. Ou é uma proposta maior, ou é questão de exame médico. Alguma coisa aconteceu aí nesse bolo, cara. Eu acho que não é só dinheiro. Não, eu acho que a decisão foi do jogador. Sabe por quê? Sim. O Vasco precisa Ele é de São Paulo, né? O Vasco não vai precisar. Não é o fato de vir o Pedro Raul que descarta o Júnior Urso. O Vasco precisa do Pedro Raul, do Júnior Urso e de mais 2 ou 3 atacantes. Então, não, Marcelo, mas assim, talvez o Júnior Urso, os investidores pensem assim, pô, eu não vou dar 300, eu vou dar 300 contos, vou dar 300 contos para ele, tá? Olha, eu não vou dar 350 mil para o cara que pediu mais 50 mil, porra. Aí, Flávio, manda um abraço pro André aí, ó. Grande abraço, André. Se eu vou dar 500 contos pro Pedro Raul, eu fico pensando assim, pô, vou dar 50 mil a mais para um cara que tem 34 anos, que não vai me dar poder de revenda, como falou o Anthony, e vou dar 500 mil, não vou. Sabe, eu acho que o que está acordado, está acordado. O que é certo, é certo. Alguma coisa extra grana aconteceu nesse meio tempo aí, que eu não sei o que é. Não sei. Eu acho que você tem caminho aí, Marcelo. Uma questão de uma proposta, e de repente chegou lá na hora, cara, eu tenho uma proposta melhor. Também. Pode ser isso. Ou questão médica, cara, que também eu não descarto. Não descarto, sinceramente não descarto. Que aí eu acho que não divulga-se por isso, porque também tem uma implicação jurídica aí, pode dar um problema, porque você pode estar queimando a carreira do cara. Não, e pode, enfim, não sei. E pode ter assim como um acordo. Eles podem ter chegado a aumentar essa do Vasco. E os dirigentes do Vasco falam, não, nosso teto é esse. A gente não vai passar disso. Sim. Ah, então beleza, tá bom para você, para a gente. Beleza. Encerrou. Eu acho que a grande grita hoje, o torcedor fica chateado, mas eu vejo como um bom indicativo. Eu acho que isso passa, eu não sei, o Anthony, que conhece muito o Vasco também, me passa uma impressão de responsabilidade, cara. Sabe? Me passa uma impressão de responsabilidade. É questão de eu sou o dono do meu dinheiro. Certeza. Eu não vou gastar com qualquer coisa, eu não vou fazer barganha, eu não vou dar chance a leilão, não sei. Eu acho que a não vinda dele é ruim, porque eu acho o Júnior Urso um bom jogador, apesar que eu tenho dúvidas, porém eu acho que essa questão administrativa... Você não falou uma coisa que eu acho que é importante, que tem uma relevância nesse processo todo. O Maurício chega com essa negociação andando. Sim, pode ser também. Ele pode ter dito, não se enquadra. Eu vou dar uma notícia hoje no canal, daqui a pouco às 10h30, de um jogador que até ontem interessava ao Vasco. Hoje já não interessa mais, exatamente por isso que o Anthony colocou. Porque dentro do esquema do Barbieri, de um time competitivo, de um time que faz marcação alta, de um time que é característica dele de intensidade, tem certos jogadores, por exemplo, o Nenê. O Nenê eu posso dizer hoje aqui, eu acho que dificilmente o Nenê vai entrar em campo com o Barbieri.
não vai entrar em campo. Barbieri foi claro ontem, quando perguntaram a ele sobre o Nenê, ele falou, olha, cara, o Nenê está negociando com o Paulo aí, vai ser tratado como qualquer outro, igual a qualquer outro do elenco. Ele já deu o recado, ó, não vai ficar de bico porque não vai jogar não, até porque é contrato de 4 meses. Então, eu acho que pode ser isso também, Antony. De repente dizer, ó, esse bacana aí, cara, com 34 anos, eu não sei se ele vai ter a intensidade que... Vamos trazer um volante mais novo. E se você lembrar, nós trabalhamos juntos, né? Bem lembrado, o Patrick De Luca, né? O Flávio não quer falar, mas Patrick De Luca do Bahia, que estava para fechar com o Vasco, outro atleta aí que está vindo, talvez venha para o Vasco, é o colombiano, Diego Valois. Eu juro que eu não conheço esse colombiano, que é do Tadieres, também pode pintar. Bom jogador. E aproveitando também, é momento Vasco, já que o Flávio não quer falar, a gente fala aqui dos bastidores também, resenha de primeira. O Vasco vai retomar aí as negociações com o goleiro Keller, o famoso Keller do Internacional. A última proposta foi recusada de 3 milhões de euros. O goleiro ganha cerca de 120 mil reais por mês lá no Colorado. E a outra também que a gente conseguiu com a Nádia Mauad, também aí, setorista lá em Curitiba, ela informou que o Atlético Paranaense não aceita negociar o lateral Kelvin. E o Vasco, né, o Flávio, acertou com o Pedro Raul aí, uma belíssima contratação. Fala, Antony, o que você queria falar? Não, Maurício, eu trabalhei com o Maurício na época da Sendas, eu era treinador profissional da Sendas no Rio, né, que virou Audax Rio, o Maurício era treinador do infantil do Pão de Açúcar São Paulo, né, que era tudo uma empresa só, né, Audax Rio, Audax São Paulo, Sendas, Pão de Açúcar. E nós trabalhávamos juntos, às vezes eu ia para São Paulo, às vezes ele vinha para o Rio e tal. E vamos dizer que as raízes, né, do Maurício, e que veio agora, né, depois do tempo que ele iniciou, e esse tempo que ele ficou agora depois no Bragantino, e foi com o mesmo profissional, que era o Thiago Escuro, existe uma característica similar de trabalho que talvez ele queira colocar no Vasco, né? Trabalhou com jovens. Assim era no Audax São Paulo, assim era no Audax Rio, assim era no Bragantino. Você não tinha um jogador, não sei, 1 ou 2, máximo com mais de 30 anos, né? O time do Bragantino era muito jovem e o Bragantino ainda punha uma lupa sobre os jogadores. O Bragantino fazia um trabalho muito bacana, né? Que vocês devem ter percebido que alguns jogadores que são destaques, né, em certos clubes grandes, eles não têm a oportunidade, eles acham que têm, né, uma competência, uma qualificação, eles iam lá, ofereciam dinheiro e traziam um jogador. Então, assim, o Maurício tem uma rodagem em trabalhar com jogadores jovens também. Acho que é uma tendência, não sei, Flávio, mas do Vasco baixar um pouquinho a faixa etária a média, né, da faixa etária da sua equipe. Até porque o Maurício tem a característica de trabalhar com jovens, né? Ele gosta de trabalhar com um jogador muito jovem, e era a filosofia do Bragantino, e no Vasco não é diferente. Aliás, no futebol brasileiro não é diferente. E ele tem uma geração muito boa, porque o Vasco tem o Andrei, tem o Marlon Gomes, tem o Ignaldo, tem o Figueiredo, tem o Peck. É porque na Série B você tem muitos jogadores de peso, na Série B, não na A, né? Você tem muitos jogadores de peso com mais de 30, 32 anos para poder dar uma sustentação na equipe. Isso acontece muito na B, né? Na B acontece muito isso. Sim.